Carta aos Filipenses, capítulo 2. Obrigado, irmão Danilo. Aquele que for achando, digam amém. Todos acharam? Quem não achou, diz misericórdia aí. Todos acharam, né? Vamos ler Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Muito bem, queridos, é justamente sobre isso que eu quero falar esta noite. Nós vimos aqui, especificamente, no versículo 9, que Deus exaltou a Jesus, lhe dando um nome que está sobre todo nome. Nós vimos também que ao nome de Jesus, versículo 10, se dobre todo o joelho. Aonde? Vejam bem, no céu, na terra e embaixo da terra. Esse é um Deus de poder ou não é, irmãos? O que eu quero esta noite meditar neste culto doutrinário com meus amados irmãos, é que ao longo da nossa vida cristã, parece que algumas revelações bíblicas que nós conhecemos, parece que vão se tornando rotineiras, que a gente já não vê mais aquele grande impacto, aquela grande revelação de Deus para nossas vidas. Uma delas, irmãos, que parece que já virou um chavão de nós cristãos, com relação ao nome de Jesus. Qualquer coisinha nós falamos em nome de Jesus, mas é como se fosse um chavão. Parece que nós não atentamos mais para a grande profundidade, a grande autoridade que há em nós falarmos pelo nome de Jesus. Aqui nós vimos, irmãos, nesse texto, que Deus deu um nome a Jesus, que é acima de todo nome. E este nome, ele tem todo o poder, no céu, na terra e embaixo da terra. E todo nome há de dobrar o joelho para esse grande nome poderoso, que é o nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quando nós olhamos, irmãos, para a Bíblia, o nome que é dado a uma pessoa, ali aquele nome tem um significado mais profundo. Ele representa totalmente a pessoa que é nominada, que tem aquele nome. Por exemplo, quando você escuta falar aí do pastor Flávio Neres, aí você vai se lembrar logo quem é o pastor Flávio Neres. Não, ele pastoreia a Igreja Sem Fronteira, é o pai da Lívia, da Samara, é o esposo da Rosinha, trabalhou em tal canto, faz isso. Aí, aquele nome tem uma representatividade com relação à minha vida. Da mesma maneira a sua vida. Quando eu falo o seu nome, a pessoa que escuta vai saber quem é você. É uma representatividade da tua vida. Amém? Então, irmãos, a gente vê para a Bíblia
O nome que é dado na Bíblia também incluir a missão da pessoa, ou algum fato sobre a vida da pessoa. Um exemplo, quando a gente fala de Moisés, Moisés quer dizer tirado das águas. Porque quando ele era criança, a sua mãe, para salvar a sua vida, colocou ele no rio Nilo, e ali ele foi salvo, tirado das águas, e ali o nome dele é Moisés, foi tirado das águas. Quando a gente lembra de Jacó, porque no seu nascimento ele brigava com seu irmão, querendo sair primeiro do que o outro, pegou no calcanhar de Esaú e tal, e também trapaceou seu pai, e Jacó ficou como enganador, trapaceiro. Jacó quer dizer isso. Quando a gente se lembra do nome de Isaac, quando o anjo chega para Sara e Abraão e diz que eles vão ter um filho, Sara vai lá atrás da tenda escondidinha, dá um sorriso, e o nome do menino ficou sendo Isaac, quer dizer sorriso, porque ela não acreditou a primeira. Então, tem alguma coisa a ver com a vida da pessoa aqui na Bíblia, tem essa representatividade, né? Tinha uma parte da missão, uma parte do atributo daquela pessoa, da autoridade. Mas esta noite, irmãos, eu não quero falar num nome qualquer. Esta noite eu quero falar no nome de Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Qual é o valor desse nome? Qual a autoridade desse nome? Qual o poder do nome de Jesus? Quando a gente fala do nome de Jesus, a gente se lembra de quê? A gente se lembra que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, não quis tomar a posição de Deus, mas ele se humilhou, ele veio a esta terra, ele morreu. Agora vejam bem, a Bíblia diz que Deus deu um nome que é acima de todo nome. Quando ele veio a esta terra, ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu, aí Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Nós vamos observar aqui, irmãos, esta noite, que esse nome que é poderoso, o nome de Jesus, ele nos deu a procuração, ele nos deu o direito legal de nós usarmos esse nome, o nome dele, o nome de Jesus. Tem algum discípulo de Jesus aqui esta noite? Tem alguém que crê em Jesus aqui esta noite? Pois esse nome que é todo poderoso, Deus nos deu para a igreja, para que nós pudéssemos usar em fé, e esse nome que é poderoso tivesse efeito na minha e na sua vida. Nós vamos ver isso aqui esta noite. Nós podemos usar esse nome, né? E esse nome pertence à igreja do Senhor Jesus. Pertence à igreja. Sou eu e você. Nós somos a igreja. Primeiro eu quero falar um pouco da grandeza deste nome. Ele é incomparável. A gente, irmãos, só tem um grande nome. Há 3 formas de nós termos um grande nome: por herança, por adoção, ou conquistando um grande nome. Jesus Cristo, esses 3 patamares, Jesus, ele conquistou para ter um grande nome. Em primeiro lugar, por herança. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: tendo se tornado tão superior aos anjos, é o nome que poderoso dos céus, na terra e embaixo da terra, amém? Olha, o que diz o versículo? Tendo se tornado tão superior aos anjos no céu, amém? Quando herdou mais excelente nome do que eles, do que os anjos. O Senhor herdou, em primeiro lugar, para ter um grande nome, o Senhor herdou. Como filho, ele é herdeiro de todas as coisas. Como filho, ele tem o direito de herdar tudo aquilo que é do Pai. E ele herdou. Como diz o versículo de Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Né? E esse nome, irmãos, eu vou falar mais uma vez, né? Esse nome que é todo poderoso no céu, na terra e embaixo da terra,
ele não conquistou lá no céu não, irmãos. Porque no céu ele já tinha todas as coisas. Lá no céu o Senhor já podia todas as coisas. Ele herdou todas as coisas. Aliás, ele herdou todas as coisas, né? E esse nome poderoso, quando ele se fez carne. Quando ele veio a esse mundo. Quando ele se humilhou. Quando ele cumpriu a missão. Quando ele se esvaziou. Quando ele morreu por amor a mim e você. E quando ele ressuscita e ele vence a morte, aí que a palavra de Deus diz que Deus lhe deu um nome sobre todo nome, e ele herdou do Senhor esse nome tão poderoso, né? E ele herdou o mais excelente nome do que os anjos, e todos os anjos de Deus hoje adoram este nome, porque este nome é poderoso nos céus. Estão entendendo até aí? Então, em primeiro lugar, ele herdou. Versículo de Hebreus, capítulo 1, versículo 4, diz que ele herdou esse nome. A segunda forma é de adoção. Filipenses, capítulo 2, do 9 ao 11, o texto que nós lemos, diz justamente isso. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu, ou seja, doou o nome para Jesus, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Agora vejam bem, em Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21 diz o seguinte, lá Paulo está dizendo que quando Deus o ressuscitou dos mortos, Deus o fez assentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se referir, não só do presente século, mas dos séculos vindouros. Então Deus o nomeou, Deus adotou, né? Deus, aliás, doou esse nome para Jesus, um nome poderoso, acima de todo nome. E o terceiro exemplo, irmãos, porque esse nome é poderoso, porque o próprio Jesus conquistou esse nome. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo triunfou, Jesus Cristo venceu o diabo e os seus anjos, e ele conquistou esse nome poderoso. É importante, irmãos, nós entendermos que para a pessoa ter um grande nome, também se pode ser conquistado. A gente lembra da história de Carlos Magno, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, né? Como é conhecido. Ele conquistou um grande nome, irmãos. Alexandre, ele herdou o reino dele com 20 anos de idade. O pai dele, Filipe II, foi assassinado, e ele bem novinho, 20 anos, ele assumiu o trono com 20 anos. Quando estava com 30 anos, ele já tinha um império, irmãos, que ia da Grécia até o Egito, irmãos. Aí envolvia também a Ásia, uma parte da África. Era um império grandiosíssimo, o império de Alexandre. E foi o único, irmãos, general humano, né, que nunca teve derrota. Alexandre, ele era poderosíssimo com o seu exército e o seu império. De 20 anos até os 30, ele estava em campanha militar direto, conquistando territórios. E até hoje, o nome de Alexandre é conhecido por todos, é um grande nome, porque ele foi um conquistador, um desbravador, foi um vencedor, ele fez o próprio nome. Amém? Mas o nome de Jesus é muito mais poderoso, porque Alexandre, ele guerreava com aquilo que ele via
né? Com aquilo que era na carne aqui, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele venceu. Não só aqui nesta carne, não só no corpo em carne, ele venceu também no mundo espiritual, mesmo estando com o corpo em carne. Mesmo estando feito homem, ele venceu as forças espirituais. A Bíblia diz, meu irmão, abre esse texto aí, Colossenses capítulo 2, vamos abrir esse texto. Eu acho esse texto aqui uma revelação tremenda de Deus para nossas vidas. E nós, muitas vezes, irmãos, Colossenses, capítulo 2, eu quero ler com você com bem calmo. Amém? Olha o que é que Jesus fez. Depois que eu ler esses 2 versículos, irmão, se você não der um glória a Deus, irmão, você está precisando conhecer mais ainda o poder que há no nome de Jesus. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, todas as acusações que tinha contra nós, ele cravou na cruz. E o que ele fez mais? Versículo 15. E despojando. Você sabe o que é despojar, irmão? É quando um exército vencia o outro, o exército ia lá e tomava tudo que tinha aquele outro exército vencido. Foi o que Jesus fez com Satanás. Ele já não tinha nada, e Jesus ainda tomou o pouquinho que ele tinha. E despojando os principados e potestades, os expôs, irmão, publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, o Senhor Jesus venceu todos os principados e potestades e os expôs publicamente. Foi o que Jesus fez quando ele pregou o meu e o seu pecado naquela cruz do Calvário. 2 compreenderam e glorificaram a Deus. Aleluias! Muito bem, irmãos. Ele reduziu esses principados a nada, irmãos. E por que que eles ainda estão aí hoje em dia? E estão fazendo tanto estrago? Por que que eles derrotam tanto crente? A Bíblia não diz que Jesus derrotou eles? Você já viu falar na palavra engano, irmãos? Você já viu o versículo que diz, se possível, enganaria até os eleitos? Você sabia que Satanás, ele nos conhece profundamente, ele nos investiga, e ele vai justamente no ponto fraco, meu e seu, para nos derrubar. Você sabia que ele levanta pessoas que não são fortalecidas no Senhor, não têm o Espírito Santo de Deus, muitas vezes para ser pedra de tropeço para mim e para a sua vida, para nos fazer cair, para nos engodar, para nos enganar, e assim ele vai conseguindo algumas vitórias, irmãos. Mas ele não tem poder, ele engana, ele usa armadilhas, ele faz ciladas, e nós muitas vezes caímos, mas o poder dele foi tomado, ele foi derrotado, ele foi exposto publicamente pelo Senhor naquela cruz do Calvário, porque a única arma que ele tinha contra mim e você, né, era nos amedrontar com a morte. Mas Jesus Cristo vai lá e vence a morte, e ele nos entrega de mão beijada. Está aqui, você tem a vida eterna, você vai habitar para sempre com Deus. E esse nome, irmãos, essa vitória que o Senhor teve sobre Satanás, está incluída no seu nome, nesse nome de poder, né? E esse nome de Jesus nos pertence, à igreja. Eu vou já chegar lá, né? Nós vamos já chegar lá. Eu vou falar aqui com relação à autoridade suprema do nome de Jesus. Olha como esse nome é poderoso. Tanto é que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 28, versículo 18 e 19: todo poder me foi dado nos céus e na terra, e de, portanto, fazer discípulos sobre todas as nações,
né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você conhece o versículo todo. Vejam bem, antes de Jesus nos enviar, Ele nos garante. Primeiro Ele diz que tem todo o poder no céu e na terra. Portanto, já que eu tenho todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos. O que é que Jesus está dizendo aí? Olha, eu me responsabilizo por vocês. Todo o poder foi me dado. Por isso vocês vão e preguem, batizem, façam discípulos, porque eu estou me responsabilizando pela minha igreja. Amém? E ele acrescenta ainda mais, ele achou pouco. Quando a gente vai lá para Marcos capítulo 16, 17, 18, ele diz o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em quê? Em que, igreja? Em meu nome. Tem alguém que crê aqui no nome de Jesus? Ele ainda diz mais: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se puserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem crê no nome de Jesus? Agora deixa eu só esclarecer aqui, porque tem pessoas que às vezes escutam um versículo, quando diz se beber alguma coisa mortífera, irmão, não é para você pegar lá um tangue, abrir, botar veneno e beber para fazer teste não, viu, irmãos? Quando ele fala isso aqui, é no caso de, aqui nesse momento aqui, que ele fala isso aqui, os discípulos tinham muitos inimigos, e muitos poderiam envenenar ali a comida deles. E se ele comesse alguma coisa envenenada, sem saber, não lhe faria mal algum. Não é querer testar Jesus. Tinha um louco aí aparecendo um dia desse, fazendo culto, brincando com cobra, não sei o que, venenosa. Um dia desse a cobra pegou ele, está debaixo da terra, né? Para provar que era cheio de Deus, cheio da unção. Começava a brincar com a cobra lá no culto. A cobra deu só uma, meu filho. Não é querer fazer prova de Deus nesse sentido, irmãos. Não é querer testar Deus. É se algum momento alguém tentar fazer algum mal contra você, Deus vai guardar a sua vida. Amém? Vejam bem, meus irmãos. Em meu nome, diz o Senhor, né? Ele nos autorizou, Ele nos deu um nome, e esse nome é reconhecido, irmãos, tanto no céu, como na terra, como embaixo da terra. É reconhecido pelos anjos, é reconhecido pelos homens, e é reconhecido pelos demônios. E todos esse nome, o Senhor, o nome do Senhor tem autoridade, tanto com os anjos, como o homem, como os demônios. O Senhor tem autoridade, Ele tem toda a autoridade, o nome do Senhor Jesus, e Ele deu à igreja. Ele deu à igreja. Aí você pode dizer, mas era para a igreja primitiva só o nome de Jesus, né? Não. O versículo diz que todos que crerem, né? Quem crê no meu nome, né? Farão isso. Ok? Porque, irmão, se o nome de Jesus não nos pertencesse, para os dias de hoje, se o nome de Jesus não fosse, tivesse autoridade para nós usarmos no dia de hoje, então, irmão, o negócio estaria muito ruim, porque ninguém poderia ser salvo. Porque a Bíblia diz só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome do Senhor Jesus. Amém? E se esse nome não fosse para hoje, ninguém seria salvo. Mas o nome de Jesus é para nós hoje e para nós usarmos, e através dele é que nós fomos salvos para a glória de Deus. O que é que eu estou querendo falar tanto sobre isso? Estou repetindo tanto isso, irmãos. Porque às vezes, irmãos, como eu falei no princípio, a gente fala o nome de Jesus sempre. E é bom falar o nome de Jesus. Mas é importante a gente falar o nome de Jesus com a consciência de que esse nome é poderoso, irmãos. A irmã está doente com febre, mas eu creio que daqui para de noite ela vai ficar boa, viu, irmão? Em nome de Jesus.
Rapaz, eu fiz a ficha lá naquela empresa lá, e vai ter uma vaga, e eu creio que vão me chamar. Aí o irmão, em nome de Jesus. Mas é um nome de Jesus, como se fosse um chavão, irmão. Nós temos que entender que esse nome é poderoso, e nós temos que usar com fé, crendo que o nome de Jesus é verdadeiramente poderoso. Eu creio que a irmã vai ficar curada. Eu creio pelo nome de Jesus. O nome de Jesus, ele tem poder, irmão, eu creio. É igual aquela história, irmão, nós estamos vivendo aquela história de um mendigo que todo dia estava sentado em cima de uma pedra pedindo esmola, naquele cantinho. Ele já se acostumou com aquele cantinho, em cima daquela pedra, ele ficava cocadinho ali, com a latinha dele, todo dia pedia esmola ali. Todo dia, anos e anos. Aquela pedra, o pessoal passava e já dizia, rapaz, você vai passar lá na pedra do mendigo? É por lá mesmo que eu vou passar. Porque todo dia ele estava lá naquela pedra. Um dia, a prefeitura precisou fazer um alargamento daquela estrada, e teve que tirar a pedra. Quando tirou a pedra, irmãos, tinha um grande tesouro ali embaixo, porque alguém tinha escondido há muitos anos embaixo daquela pedra. Talvez tivesse morrido, não falado para ninguém, e estava lá o tesouro. E todo dia o mendigo estava em cima de um grande tesouro, mas não tinha conhecimento. O que está acontecendo com a igreja muitas vezes é isso, irmão. Todos os dias nós estamos usando o nome de Jesus, falamos Jesus para lá, Jesus para cá, mas não com o sentido espiritual que o nome de Jesus tem que ser falado. O nome de Jesus, a gente tem que compreender que quando o nome de Jesus está na boca da gente, é um nome que tem autoridade, irmãos. Não é um nome qualquer, irmãos. Não é um nome que a gente diga para lá e para cá. É o nome santo de Jesus, o nome poderoso de Jesus, o nome todo-poderoso de Jesus, aquele que tem poder no céu, na terra e embaixo da terra, o nome e que todo demônio vai se dobrar o joelho um dia. Amém? Então, irmãos, é esse nome, né? E o nome de Jesus é da igreja, é de posse da igreja. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3. Vejam bem, os crentes lá da igreja primitiva, eles sabiam e possuíam e usavam o nome de Jesus. Pedro e João foram ao templo. Atos capítulo 3. Pedro e João foram ao templo. E quando foram, tinha uma pessoa paralítica lá pedindo esmola. Versículo 6. E disse Pedro para aquele paralítico que pedia esmola: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que o Pedro tinha, irmãos? O que a igreja tinha? Ele diz assim: mas o que eu tenho, isto eu vou te dar. E o que é? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O que eu tenho, irmãos, não é ouro nem prata, mas é o nome de Jesus. Se levanta, anda, vai em frente, porque no nome de Jesus há todo o poder. Amém? Então ele tinha esse conhecimento, irmãos. E quando, continuando no capítulo 3 ainda, olha. E quando os judeus perguntaram lá que o paralítico entrou no templo, e os judeus disseram: quem foi que fez isso? Aí nos versículos 11, ainda do capítulo 3, versículo 11 e 12. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho, Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, e negastes, tendo ele determinado que fosse solto, né? Mas nós podemos ver aqui, irmãos, versículo 16, e pela fé no seu nome, vejam bem, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós,
esta perfeita saúde. Então foi pela fé no nome de Jesus que aquele paralítico se levantou, andou e saltou pelo nome de Jesus, porque esse nome, ele tem poder. Tem poder. Amém? Eu acho que os irmãos já estão compreendendo, não estão? Mas lembra o teu irmão aí, meu irmão, o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Pedro sabia, irmãos, que aquele nome, né, poderoso foi quem curou aquele paralítico. Pedro sabia que ele tinha esse nome de poder. Ele disse o quê? O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus anda. É em nome de Jesus, irmãos. Amém? Vou acelerar aqui um pouquinho, irmãos. Nós já sabemos que o nome de Jesus, ele tem poder para a salvação. O que diz lá em Atos 4:12? Porque não tem nenhum nome dado entre os homens que importa que nós sejamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Mateus capítulo 1:21 diz o anjo a Maria, e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Atos 2:21 diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 1 João 2:12 diz, filhinho, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O nome de Jesus tem poder de perdoar pecados. O nome de Jesus também tem autoridade, irmãos, na oração. Na oração, irmãos. Mas não aquela oração mecânica. Amém? João capítulo 16, versículo 23 diz o seguinte, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. João 16, 24 diz o seguinte, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 14, 13 diz o seguinte, e tudo quando pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Pelo nome de Jesus, irmãos. Pelo nome de Jesus. Ainda, irmãos, é como se o nosso Senhor, Ele dissesse o seguinte, peça no meu nome. Peça no meu nome. O Pai, quando está olhando para você, Ele está vendo primeiro o Filho, aquele que nos comprou, aquele que nos lavou, né? Então, peça no meu nome ao Pai. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Lá em Efésios capítulo 3, também é um texto muito lindo. O apóstolo Paulo, ele compreendia muito bem isso. Vejam só essa oração aqui, irmãos. Efésios capítulo 3. Eu não sei se eu já fiz uma mensagem nessa oração, mas esse texto já falou diversas vezes comigo, quando eu estou meditando na Bíblia. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Vocês estão compreendendo aí esse versículo, irmãos? Porque a igreja do Senhor Jesus é aquela que já foi para a glória, é a que está aqui, amém? Então toda a família que está no céu e que está aqui na terra, que é a igreja do Senhor, toma o nome do Senhor, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, no seu Espírito, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados, fundados em amor,
poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Então, irmão, toda a família dos céus e na terra que toma o seu nome, vai acontecer isso aqui, irmãos. Vai ser fortalecido no Senhor, vai conhecer a plenitude de Deus, vai poder exercitar a sua fé no homem interior, pelo poderoso nome de Jesus. Eu não sei se é muita informação, irmãos, para os amados irmãos, mas hoje é um culto de doutrina, né? Porque cada uma dessas passagens aqui daria para ser uma pregação. Mas, irmãos, eu quero que você guarde, pelo menos anote esses versículos para depois meditarem neles, amém? A palavra de Deus diz, irmãos, também, que o nome de Jesus dá libertação aos cativos. Ele tem autoridade para libertar os cativos, né? Lá em Lucas 10:17, fala muito bem sobre isso, que os discípulos voltaram, quando foram enviados, tudo alegre, dizendo para Jesus: Senhor, os demônios se nos submetem pelo teu nome, né? Chegaram tudo alegre, os discípulos, e Jesus disse: mas primeiro se alegre, porque o seu nome está escrito no reino de Deus, lá nos céus, né? Mas eles chegaram alegres, porque eles viam expulsar os demônios, e usavam o nome de Jesus, e os demônios se submetiam a eles, pelo nome de Jesus. Os irmãos estão compreendendo, irmãos, como é poderoso o nome de Jesus. Também, irmãos, eu já estou acelerando aqui, o nome de Jesus tem autoridade para curar os enfermos, irmãos. Marcos 16:18 diz: em meu nome, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Curados, né? E tem muitos outros versículos aqui, irmãos, mas deixa eu acelerar, que eu ainda quero orar. E eu quero que você guarde, vamos lá para Colossenses capítulo 3, eu quero que você anote esse versículo aí na sua Bíblia. Amém? Colossenses 3:17. E quanto fizeste por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós devemos usar o nome de Jesus em tudo, mas agradecendo a Deus por Jesus em nossas vidas. Amém? Hoje eu estava fazendo uma pesquisa, irmãos. Agora veio aqui na minha mente, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Eu estive viajando para Itapipoca, final de semana passado, e eu sou muito observador da natureza humana. E eu notei, irmãos, né, quando a gente chega lá, eu já tenho notado isso há bastante tempo. Tem uns rapazão, 18 anos, 19 anos. Eles chegam, irmãos, para mim, para a Rosinha, que é tia deles. Benção, tia. Benção, avó. E eu, como sou o marido da Rosinha, benção, tia. Todos, irmãos. E eu acho isso bonito. São homens já. Chegam e pedem uma benção. E eu estava pensando, irmãos, justamente sobre isso. Eu estou escrevendo um texto com relação a isso. Que a importância de nós sermos abençoados pelos mais velhos, né? E eu estava pesquisando na Bíblia, aí tem aquele caso lá de Jacó e Esaú, brigando pela bênção do pai. E que bom se nossos jovens compreendessem isso, irmãos. Lá naquele interiorzinho ainda se tem esse costume, essa tradição que é benéfica, irmão. É uma bênção, é bom. Os filhos
pedir as bênçãos aos pais, aos avós, aos tios. Nós estamos perdendo isso, irmãos. E se bom que os jovens, todos nós, eu ainda peço a bênção à minha mãe, meu pai, né? Nós compreendêssemos o quão importante nós recebemos uma palavra de bênção por aqueles que têm autoridade sobre as nossas vidas, né? Eu estou escrevendo um texto com relação a isso. Mas o que eu quero falar aqui, que nós também compreendêssemos que em tudo que nós fizermos, nós pedíssemos em nome de Jesus, mas agradecendo a Deus por Jesus nas nossas vidas. Não é assim que o texto diz? Colossenses 3,17, pedindo, fazer tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus por Jesus. E é isso, irmãos, que se nós compreendermos, se tudo que nós pedimos em nome de Jesus, mas já agradecer a Deus por causa de Jesus, eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos ter uma vida muito mais abençoada, eu creio, em nome de Jesus. Esse nome é tão importante, irmãos, que lá no capítulo 4 de Atos, se não me falha a memória, é João e que são presos, vão para o Sinédrio. Não, eu acho que é João e Lucas, não. João e Pedro, né? Eles vão presos, irmãos, lá no Sinédrio. No julgamento eles dizem, olha, vou liberar vocês, mas não falem mais nesse nome. Não falem mais nesse nome. E o que eles dizem? Eles ficam alegres, irmão, porque eles foram espancados e sentiram prazer de terem sofrido pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Como esse nome era tão precioso para eles, que eles sentiram alegria de serem espancados pelo amor ao nome de Jesus. E quando saíram da cadeia foram fazer o quê? Foram pregar o nome de Jesus, né? Foram pregar o nome de Jesus. Eles disseram o quê? Me importa a obedecer a Deus do que aos homens. Eles queriam que não falasse mais o nome de Jesus. E eles continuaram falando o nome de Jesus. Porque esse nome de Jesus é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso, irmãos, né? Esse nome de Jesus tem todo o poder no céu, na terra e no inferno. Tudo está debaixo desse nome. Esse nome é poderoso, irmão. Não solte esse nome de qualquer maneira, mas solte em fé, compreendendo que o nome santo de Jesus, ele é todo poderoso para mim e para a sua vida. Não seja só um jargão. Não, irmão, é o nome de Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos garante a salvação eterna, aquele que nos resgatou da onde nós vivíamos, aquele que nos cura, aquele que nos salva, aquele que nos restaura. É o nome santo de Jesus. É um nome poderoso. Vamos ficar em pé esta noite glorificando esse nome. Vamos ficar em pé aplaudindo ao Senhor Jesus. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Lá em João 16:15 diz o seguinte: tudo que o Pai tem é meu. O apóstolo João diz o seguinte: aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que tem um filho tem a vida. Quem tem um filho aqui? Amém? Você tem vida, meu irmão. Eu quero ir mais além. Eu quero dizer que aquele que tem um filho, ele tem tudo, irmãos. Não é só a vida, não. Ele tem tudo. Eu e você que temos o Filho, temos o Senhor Jesus. Nós temos o nome de Jesus nas nossas vidas. Nós temos tudo, irmãos. Tudo. Eu me lembro, irmãos, de uma pequena ilustração, já quase encerrando. Um pai, um senhor, ele ficou viúvo. E a única coisa que ele tinha nessa vida era o seu filho. E eles, naquela viuvez dele, naquele sofrimento dele, eles fizeram ainda fortalecer mais ainda a amizade que um tinha para com o outro.
E eles tinham uma amizade, irmãos, que eles dividiam tudo, irmãos. E aquele pai, ele tinha uma condição financeira boa, e ele tinha um hobby, que era colecionar grandes obras. Picasso, Van Gogh. E um dia esse filho, esse país, entrou numa guerra. E o filho foi convocado para ir para a guerra. Aquele pai que já tinha perdido a sua esposa, agora o filho ia para a guerra. E aquele pai ficou ressentido, mas ele tinha que ir. E na guerra, irmãos, aquele filho daquele homem, ele fez amizade com outro soldado lá. E ele falava muito sobre o seu pai, sobre a sua casa, sobre o seu lar, da amizade que ele tinha com o seu pai. E esse jovem, infelizmente na guerra, ele morreu. Ele morreu. Ao acabar a guerra, aquele jovem soldado que fez amizade com ele, ele se lembrou de toda aquela história e disse: eu vou visitar o pai do meu amigo, eu vou lá. Mas antes de ir, ele sabia que o pai do amigo dele gostava muito de quadros. E ele foi, não tinha muita habilidade, mas ele pintou a foto do seu amigo, do filho do Senhor. Foi lá, se identificou quem era, deu o presente. O pai, que tinha grandes obras, né, olhou o quadro, agradeceu, comentou alguns detalhes do filho, se lembrou do filho, achou parecido com o filho, botou lá o quadro. Mas aquele pai também, ao passar do tempo, ele falece. E todas aquelas obras pelo testamento iam para o leilão. E quando chega o grande dia do leilão, a primeira peça a ser colocada em leilão era aquela foto daquele jovem que tinha sido pintado por aquele soldado. Olha, todo mundo foi lá por causa dos grandes quadros, todo mundo foi lá por causa do Van Gogh, dos grandes pintores. Aí bota lá o quadro de um soldado que pintou desconhecido. Ninguém quis, irmãos. E o leiloeiro insistiu, e ninguém dava nenhum lance. Tinha um senhor lá no fundo e disse: olha, o dinheiro que eu tenho aqui para você começar logo o leilão de verdade é R$20, vai no quadro. Aí o leiloeiro: alguém dá mais? Não, então leva pelos R$20. E quando todo mundo disse: agora vai começar o leilão, o leiloeiro disse: bem, queridos, acabou o leilão, porque como é que o testamento, né? No testamento aqui diz o seguinte, que quem levar a primeira obra ia levar todas as outras, só que quem ia comprar não poderia saber. E aquele que comprou aquele quadro por R$20 levou tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem levou o filho ganhou tudo. Porque quem tinha o filho tinha tudo. O que eu quero dizer para você esta noite? Que se você tem um filho, meu irmão, você tem tudo. Se você tem Jesus na tua vida, se o nome de Jesus está sobre a tua vida, você tem tudo, meu irmão. É o Filho de Deus, é o nome de Jesus Todo-Poderoso que está sobre a tua vida. Busque esse nome. É por isso que eu comecei aqui louvando. O nome de Jesus sara as feridas. O nome de Jesus é poderoso. Nome tão doce, nome maravilhoso. É o nome de Jesus, irmão. É o nome de Jesus. Ele sara as feridas, Ele cura os enfermos, Ele liberta os